Fique atento a como Deus fala contigo e como Ele te mostra o mundo espiritual. Eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso e adivinha, o áudio dele foi restringido quando ele tava com quase 500 mil de visualizações. E eu não vou desistir, eu vou gravar e eu vou falar sobre isso de novo. Então fica até o final porque isso pode ser muito importante na tua vida. Então, a minha mãe sempre foi de ver as coisas. Ela sempre viu desde pequena. E ela é aquele tipo de pessoa que às vezes tá conversando com ela e ela tá assim, ó, atrás de ti. E aí todo mundo já sabe que ela tá vendo um capiroto. Já o meu pai, ele era de sentir. Ele sentia que o ambiente não tava bom, ele sentia que tava pesado. E aí às vezes a minha mãe falava assim, eu vi uma coisa passar e não sei o que. E daí ele falava, eu senti. E aí tem gente que se arrepia, tem gente que ouve, né? Às vezes ouve um grunhido, já sabe o que é. Já começa a orar. Tem gente que sente cheiro. Tem muita gente relatando outro vídeo, sente cheiro de cigarro, cheiro de bebida alcoólica, sendo que não tem nada em casa. E o mundo espiritual, ele é muito real. Quando eu era criança, por exemplo, eu tinha o terror noturno. Eu não sei se vocês sabem o que é, claro que se manifesta de formas diferentes, né? Mas é basicamente um medo noturno que muitas coisas começam a acontecer. Comigo, o que acontecia? Primeiro que eu tinha muito medo de dormir, porque eu ouvia vozes, eu sonhava, eu via coisas, aconteceram inúmeros episódios, mas o que mais acontecia e me aterrorizava era que eu via a minha mão, eu via ela muito inchada. Então, além de estar ouvindo, assim, tudo, qualquer som, eu ouvia ele muito alto. Se a minha mãe falava comigo, eu ouvia gritos, porque eu ia falar com ela pedindo pra ela orar, e a voz dela parecia que ela tava gritando. Então eu via minha mão muito inchada, muito pesada, ou muito leve, com os dedos bem fininhos. Não sei explicar isso até hoje, mas eu sentia isso e era horrível. E isso, tá? A minha mãe teve e o meu avô teve. E aí depois eu tive. Então, assim, em nome de Jesus, isso para em mim e tá quebrado em mim. Mas foi uma coisa geracional na minha família. Depois eu fui crescendo e aí isso parou e eu comecei a ter paralisia do sono na adolescência. Então, assim, durante a adolescência eu acordava no meio da madrugada, né, acordava sem conseguir me mover, só o meu olho, né, eu só conseguia olhar para os lados e eu sempre via alguma coisa. Então, depois eu descobri que teve uma coisa que eu vi que era um homem, assim, com um chapéu comprido até aqui, preto, né, tipo uma cartola, assim, só que era um chapéu e um sobretudo, e ele tava escorado na porta do meu quarto, assim, de lado, e eu vi ele e eu não conseguia me mexer, e aí quando eu voltei a me mexer eu já não via mais. Depois de uns anos eu ouvi um podcast secular que eles falavam que era muito comum as pessoas verem esse homem durante a paralisia do sono. Então provavelmente é um espírito que age nessa área. Depois eu fui envelhecendo e cada vez menos eu fui tendo esse tipo de episódio. Eu tava cada vez mais distante de Deus também, então eu sinto que o diabo ele não precisa incomodar quem tá já nas mãos dele, né? Então eu tinha alguns sonhos de pesadelo, daí como eu sabia uma coisa ou outra eu acordava, repreendia e aí, enfim, voltava a dormir e não dava o devido valor a isso, né? No sentido de orar contra isso e batalhar, enfim, não dava. Mas, depois que eu voltei pra Jesus, eu tive poucos episódios, vou dizer assim, uns 4 episódios de sonhos. E eu entendi depois do último que realmente Deus fala comigo e me revela o mundo espiritual através de sonhos. E graças a Deus, porque eu vi algumas vezes na vida e eu não gostei de ver. Foi, assim, pra mim, muito ruim. Então, que bom que é em sonho. Eu sei lidar bem com isso. Por quê? Porque eu não fico com medo nos sonhos. E claro, isso vem de Deus, né? Deus me revela através de sonhos. Ele não deixa que eu fique com medo, mas ele me mostra que tem algo e que eu preciso batalhar contra aquilo. Então eu vou contar pra vocês 2 episódios. Um episódio que pra mim foi o mais marcante e outro episódio que foi o mais recente, pra vocês terem uma ideia de como Deus me mostra o mundo espiritual. O episódio, eu vou até largar vocês aqui. O episódio mais marcante foi numa situação em que eu e meu esposo, nós estávamos brigando muito dentro de casa. Sabe quando qualquer coisa vira discussão? Então a gente estava numa situação... A vizinha tá aspirando. A gente tava numa situação em que, tipo assim, um falava, ai, hoje eu quero comer arroz. Daí o outro falava, mas por que tu quer comer arroz? Tu não gostou do macarrão que eu fiz semana passada? Ah, não, mas não é isso. Não, já virava uma discussão. Fechei a porta pra parar o barulho do aspirador. E além disso, a gente ainda tava tendo situações assim, meu violão estourou a corda do nada. Tipo, chegar em casa e tá o violão com a corda estourada, sem ninguém ter mexido. A TV da nossa sala estragou. Então, enfim, alguma coisa não tava certa ali, sabe? E aí eu fui dormir um dia.
E aí eu sonhei que eu tava na sala da minha casa, sentada no sofá. As cadeiras da minha mesa de jantar, elas estavam todas pra cima, como se estivesse limpando. E o meu marido estava do outro lado da sala, lá na cozinha, lavando a louça, do outro lado da bancada, né? E aí a gente tava discutindo como a gente tava fazendo a semana inteira. E aí eu olhei pro lado e tinha um demoninho, assim, tipo, meio abaixado. Era um homem, assim, só que ele andava meio abaixado de lado. E ele tava com uma faquinha de serra raspando minha janela, meus móveis. E aí eu falei assim, o que tu tá fazendo? Olha aqui, tem um homem aqui, não sei o que. E ele falou assim, eu tô marcando as tuas coisas. E ele continuou, e eu falei, Juliano, tu tá vendo? Tem um homem aqui, não sei o que. E o Juliano, não tô vendo nada, não sei o que. E eu comecei a gritar e tal. E aí aquele demônio, né, homem, veio pra cima de mim. E no que ele pulou em cima de mim, eu acordei com ele em cima de mim. Eu literalmente acordei. E eu tava assim, ó, deitada desse jeito. E eu lembro que eu senti a testa dele suada aqui e a boca dele aqui. Ele veio pra me atacar, sabe? E aí eu acordei e ele tava em cima de mim, mas ele foi sumindo, assim. E aí eu entendi. Nossa casa teve legalidade, né, de alguma forma, e tem um demônio aqui dentro. Então a gente, no outro dia, acordou, eu contei pro meu esposo, ele não, realmente, né, o clima tá estranho. E a gente ungiu a casa e passou. E aí, a segunda situação, vamos lá. A segunda situação, que foi a mais recente, foi uma situação em que a gente teve convidados aqui em casa, né? Pessoas vieram aqui e a gente não teve nenhum discernimento de antes orar e falar, Deus, blinda a nossa casa, que nada que esteja acompanhando essas pessoas entre no nosso lar, e nem o discernimento de ungir depois. E foi um final de semana super corrido, assim, foi no sábado que isso aconteceu. E a gente passou correndo do sábado de noite, foi pro meu sogro, e dormiu no meu sogro, porque no domingo era aniversário do meu esposo, então a gente não ficou em casa. E aí a gente dormiu lá, fez o aniversário dele no domingo meio-dia e tal, e a gente ficou super cansado, e a gente falou, não, nós não vamos pro culto, vamos tirar um tempo pra descansar e tal, e a gente veio pra casa. Só que tava muito pesado o clima aqui em casa, no sentido, não era nem de briga, nem nada assim, era um clima pesado, assim, nós dois ficamos desanimados, sabe, aquela coisa se arrastando. Na segunda, meu esposo foi trabalhar cedo e eu fiquei sozinha com uma sensação de depressão, assim, eu não sei se alguém já teve, né, mas eu já tive depressão e a sensação era essa, de apatia, de desacreditar de tudo. Eu sempre faço devocional, nesse dia eu não fiz, eu tava assim muito, sabe, desanimada. E aí a mesma coisa, de noite a gente deitou pra dormir e eu sonhei que eu saía do quarto e tinha um homem na nossa sala. Era um homem com um capuz, um casaco assim de capuz cinza, e aí ele tinha um pano no rosto preto. Então aquele pano era como se fosse uma balaclava toda fechada assim, que ficava por dentro do capuz, e eu só enxergava os traços do rosto dele, mas não, enfim, não dava pra ver. E ele tava ali na sala, e aí eu meio que relutei assim e acordei. E aí passou um tempinho, eu dormi, sonhei de novo, e aí a gente saía do quarto e ele tava na porta do nosso quarto. E mais uma vez o Juliano não enxergava, porque o Juliano nitidamente não tem o dom pra discernimento espiritual. O negócio dele é outras coisas, porque sempre fica no meu, é sempre eu que sinto as coisas dentro de casa. Mas não adianta, cada um tem o seu dom, né? E aí ele não via, e eu falava, olha aqui, o cara tá na porta e tal. E aí eu entendi novamente, e de novo a gente se juntou, orou, e, gente, isso já fazem uns 3, 4 meses. Isso, glórias a Deus, não aconteceu mais, porque a gente tem vigiado muito. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Fica atenta como Deus fala contigo, fica atento como Deus fala contigo, porque às vezes tu vai estar te sentindo mal, tu vai estar sentindo uma coisa que não tem motivo, e tu tá achando que é só algo cotidiano, que é só algo nada a ver, e é Deus te alertando, Deus te dizendo, olha, aí dentro da tua casa não sou eu que tô imperando, quer dizer, eu não tô conseguindo nem entrar. Então, fica alerta, sabe, e atenta ao que Deus te fala, para que tu possa deixar que Deus seja o único dentro da tua casa. Então, fica atenta e não deixa passar os detalhes, porque Deus fala.